Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, quarta-feira, dia 18 de janeiro. O evangelho de hoje se encontra em Marcos, capítulo 3, versículos do 1 ao 6, que diz assim: Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: Levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração. E disse ao homem: Estende a mão. Ele a estendeu, e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, esse evangelho de hoje, muito interessante, nos traz uma lição muito importante. A cura de um homem que tinha uma mão atrofiada, a mão seca. Aonde Jesus se encontrava? Diz o Evangelho que Jesus estava, de novo, na sinagoga. A sinagoga, o local do ensino da palavra de Deus. Local onde se cultuava a Deus, onde se escutava a palavra de Deus, onde se era instruído pela palavra de Deus. Veja, mas neste lugar sagrado, neste lugar onde se aprendia a palavra de Deus, ali havia alguns de coração endurecido e que não entendiam verdadeiramente a palavra de Deus. Disse o Evangelho. Alguns observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Então veja, eles não queriam argumentar com Jesus para convencê-lo que Jesus estava errado. Não, não queria argumentar. Tem gente que é assim, né? Tem gente que não sabe argumentar para se chegar a um objetivo, a uma razão, uma solução. Não. A pessoa simplesmente quer atacar, quer fazer o mal, quer ferir o outro. Era isso que esses alguns, não diz quem são, né? Alguns observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado para poderem acusá-lo. Jesus, percebendo isso, disse ao homem da mão seca: Levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal, salvar uma vida ou deixá-la morrer? Meu povo, isso nos faz pensar por quê? Justamente porque estavam na sinagoga, lugar de instrução da lei de Deus. E se estavam na sinagoga, se tratavam de pessoas religiosas. Mas essas pessoas religiosas, em nome da lei, não queriam fazer o bem. Era contra o bem de uma pessoa. Era contra salvar uma pessoa por conta da lei. Por isso que Jesus está dizendo: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal, salvar uma vida ou deixá-la morrer. Eles nada disseram. Jesus sim argumentava. Jesus sim, sabiamente, argumentava. E eles ficaram calados. Calados. Nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza. Por quê? Cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração. Aí você para pensar mais um pouco. Sinagoga, lugar da instrução da lei de Deus, da palavra de Deus, pessoas religiosas.
Mas essas pessoas que escutavam a instrução, os ensinamentos da lei e da palavra de Deus, que eram pessoas religiosas, ainda eram pessoas de duro coração. Então veja, meu povo, o fato muitas vezes hoje de estar na igreja, de estar na missa, de toda missa escutar a palavra de Deus, não significa que já sejamos santos. Como é que nós estamos? Como é que está o nosso coração? Será que o nosso coração ainda não se encontra dessa forma também, endurecido? O nosso coração já é um coração novo? Ou o nosso coração ainda está fechado à palavra de Deus, ao ensinamento de Deus, à instrução de Deus, à compreensão da palavra de Deus? Pensemos nisso. Pensemos nisso. Aquelas pessoas tinham o coração endurecido e interpretavam errado a lei de Deus. Não faziam bem. Ah, meu povo, muitas vezes nós nos vestimos de uma religiosidade, mas somos incapazes de fazer o bem. Isso é muito sério. Do que adianta as nossas comunhões, as nossas missas, as nossas orações, os nossos terços, as nossas novenas, se isso tudo não nos ajuda na transformação e santificação da nossa vida? Se nós ainda somos incapazes de fazer o bem, seja lá quem. Eu não posso escolher a quem fazer o bem, não. Fazer o bem a todos, sem olhar a quem. Já somos capazes disso? Já somos capazes disso? E o pior ainda, como termina o Evangelho. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Mas matá-lo por quê? Porque ele fez o bem? Percebe a gravidade da situação? Qual o mal que Jesus fez? Jesus salvou uma vida. Jesus fez um bem a um homem que tinha a mão atrofiada, a mão seca. Jesus fez o bem e que estavam pensando em matá-lo. Façamos o bem hoje também nós, mesmo assim. Mesmo que a nossa bondade, o bem que façamos, não venhamos a ser reconhecidos e nem queremos. Porque nós também não devemos fazer o bem pensando no retorno, numa retribuição, num reconhecimento. Não. Fazer o bem, ponto final, acabou-se. Pode ter pessoas que gostem, pode ter pessoas que não gostem. Mas façamos o bem. Façamos o bem. Que o Senhor nos dê essa graça e, acima de tudo, transforme o nosso coração, para que não sejamos douros de coração. Que Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.